disse há 3 anos. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje o arquivamento do inquérito que tinha como alvo Jair Bolsonaro e investigava o suposto desvio de joias sauditas que foram recebidas pelo ex-presidente como forma de presente e teria movimentado 6,8 milhões de reais com a venda. Há 3 anos. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje o arquivamento do inquérito que tinha como alvo Jair Bolsonaro e investigava o suposto desvio de joias sauditas que foram recebidas pelo ex-presidente como forma de presente e teria movimentado 6,8 milhões de reais com a venda. Ao arquivar, a PGR argumentou que a ausência de uma lei clara sobre a propriedade desses bens impede a caracterização do crime de peculato. Aspas. Enquanto subsistir a lacuna legislativa sobre a natureza jurídica dos presentes ofertados a presidentes da República, a incidência do direito penal revela-se incompatível com os princípios que delimitam o exercício legítimo do poder punitivo do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas. Os presentes, que incluíam anel, colar, relógio e brincos de diamante, foram apreendidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e enviados à Polícia Federal em 2024, quando foi iniciada uma investigação. Cláudio, isso já foi batido muitas vezes. Não existe, na verdade, não é que não exista lei clara, existe uma lei. Essa lei de 91, ela diz que tudo que o presidente ganha de presente vai para o seu acervo privado. Pessoal, privado. E se o acervo é privado, ele não é público. É isso. E lhe pertence. Né? Claro. Ele tem o direito de levar para cá. Quem não se lembra das comparações que foram feitas à época da quantidade de presentes que o Dilma deselegibilizado levou embora? Teve coisa encontrada inclusive em cofres por aí, numa época que ele não estava ali muito bem visto e estava sendo investigado. Mas eram outros tempos, né? Agora... Até o Reinaldo Azevedo falava mal dele nessa época. Pois é. Até o Reinaldo Azevedo. Se você procurar aí no Google, digita aí Reinaldo Azevedo, Lula, crucifixo, veja. Isso aí. Ele vai falar do crucifixo de valor inestimável, provavelmente um aleijadinho, que vale milhões e milhões. Uma obra de arte de valor inestimável. Encontrada num cofre no Largo São Bento do Banco do Brasil. Exatamente, Pavinato. Foi desse que eu me lembrei, fora os containers que ele retirou do Palácio do Planalto para levar, sabe-se lá para onde, né? Agora, a gente tem que lembrar que a PGR é como um relógio quebrado, né? Até um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia, dessa vez parece ter acertado. É uma pena, de verdade agora, que é uma pena que isso tenha demorado tanto tempo a ponto do desgaste da imagem do presidente Bolsonaro ter percorrido todo esse período. E ainda hoje você encontra petistas, o Holiday é um dos que faz isso, tem outros influenciadores que fazem isso. Ele é petista, de pegar petistas na rua e questionar. Toda vez que você pegar um petista, ele vai falar, roubou joias, roubou milhões de joias. Quer dizer, não tem argumento. Por quê? Porque isso foi batido, né, diuturnamente no consórcio de mídia para desgastar a imagem de Bolsonaro. É uma pena, mas finalmente a justiça parece ter sido feita. Ao menos uma, né? Pelo menos uma, assim. Só aquelas coisas de PGR, né? Aqui, não. A lei não é clara. E sem lei clara não pode haver a atividade incriminadora do Estado. Agora, se a gente olha para o 8 de janeiro, a lei claríssima que manda que o investigado tenha acesso a toda a documentação não foi cumprida, a questão do juízo de admissibilidade não foi cumprido, o prazo razoável para a defesa não foi cumprido nada que está claríssimo na lei. Mas agora o PGR
teve um prurido, um oxiuro, uma coceira no fiofó de legalidade. O que é isso, Holliday? Será um efeito, será uma onda master que vem se abatendo por Brasília? Pois é, Pavinato, uma a uma as mentiras contra Bolsonaro vão caindo. Hoje nós tivemos esse arquivamento do inquérito das joias, que foi assim, uma vitrine, né? Uma vitrine. A imprensa adorou, a esquerda colocou nas capas de jornal, olha só, Bolsonaro roubou joia, tentou vender não sei o quê, como se fosse um absurdo, uma joia, como bem disseram vocês aqui, do acervo privado do presidente ser tratado como um acervo privado. Demorou anos para a PGR concluir o óbvio. Mas não foi só isso, porque anteriormente nós já tivemos também o arquivamento do inquérito da vacina. Vamos lembrar também que foi outra grande manchete. A imprensa, olha, Bolsonaro adulterou a carteira de vacina. Deus e o mundo sabia que Bolsonaro não tinha tomado a vacina. Aí você pode criticar ele por vários motivos, mas por adulteração não tinha a menor evidência. Passa-se o tempo, anos de esculhambação pública, aí vão lá e arquivam o inquérito da vacina. Cutucar a baleia. Você já cutucou uma baleia, Pavinato? Eu não gosto de gordo. Ah, você está perguntando... Ah, não, da importunação das baleias. Do cetáceo. Eu também não gosto de cetáceo. Ainda mais, eu gosto menos ainda quando assustam o cetáceo. Sabe assustar cetáceo? Já assustou cetáceo? Não sei, não Chega sei, pro cetáceo e fala bu. Ah, bom, acusaram o Bolsonaro de cutucar a baleia, inacreditável o negócio dele. Mas investigaram, a Polícia Federal gastou tempo, gastou dinheiro investigando se Bolsonaro tinha importunado a baleia, cutucado o bicho, sei lá o que ele tinha feito possivelmente. E aí, depois de muita investigação, muita manchete, se concluiu também que Bolsonaro não tinha importunado a baleia. Quer dizer, um absurdo atrás do outro. O único absurdo que eles sustentaram até o final, porque senão não ia sobrar nada, óbvio, foi a trama do golpe. Mas mesmo isso, nós vamos comentar daqui a pouco sobre Vorcaro e Moraes, mesmo isso, eu acredito que vai cair por terra. Vai cair por terra, vai cair por... E só para fazer aqui um apanhado para você que não acompanhou ou que se esqueceu. Tudo no direito criminal tem que ter uma lei anterior que descreva como crime. Tem que ter uma lei anterior ao fato acontecido que descreva como um crime e também comine, ou seja, impõe uma sanção, uma pena, uma forma de condenação. Se não há uma lei anterior ao fato, não pode ser considerado crime, não pode se cominar, não pode se impor uma sanção, uma condenação. No caso de presentes a presidente da República, não há nada na Constituição de 1988 que fale do recebimento de presentes pelo presidente da República. Não há nenhuma lei anterior a 1988 que proíba ou regulamente o recebimento de presentes por qualquer autoridade pública. Depois da Constituição de 1988, nos anos 90, nós vemos duas leis surgirem. Uma lei que fala dos servidores públicos e outra que fala dos presentes que o presidente recebe. A dos servidores públicos é muito clara. Servidor público não pode receber presente nenhum. Nem presentinho, nem presentão, nem favorzinho, nem favorzão, nem vouzinho, nem vouzão. Não pode receber nem caneca do pavio curto. Não pode. É explícito na lei do servidor público. Mas o presidente da República não é um servidor público. O presidente da República, ele é um agente político. E existe uma diferença entre personagens que se sustentam do dinheiro público porque trabalham com a coisa pública. São os servidores públicos, os agentes públicos e os agentes políticos.
O servidor público é aquele sujeito que, de regra, fez um concurso. E sendo concursado, ele está sob a coordenação desta lei que proíbe de receber qualquer presente. Qualquer presente é suborno. Nós temos os agentes públicos. Os agentes públicos são aqueles que não são concursados, não trabalham em funções públicas, porque dentre os servidores públicos, nós também temos aqueles que têm os chamados cargos de comissão. Estes também são considerados servidores públicos. Mas o agente público, por exemplo, é o dono da Camargo Correia, que tem aí pedágios, porque ele cuida das rodovias, põe o pedágio e ele é um agente público. Nós temos a Enel, Energia Elétrica, que vai chamar Jesus Cristo para resolver o problema de São Paulo. Nós temos aqui um exemplo de agente público. Já os agentes políticos são os políticos eleitos. São os funcionários públicos escolhidos pelo povo através do voto, com data de início e data de término na sua função. A estes não há lei nenhuma que diga a respeito de recebimento de presentes. Tanto que, quanto ao presidente, a lei de 91 ou 92, acho que é 91, faz tempo. A última vez que eu falei disso foi em 2023, há 3 anos. Mas foi uma lei da época do Collor, e que na época dessa questão das joias, eu cheguei a falar com o próprio Collor sobre a mens legens, o sentido daquela lei. E essa lei ela foi feita justamente para explicar que o presidente ganha de presente é do seu acervo privado. Privado é particular. Particular não é público. E que, em alguns casos, que casos são esses? A lei diz presentes de natureza museológica, de natureza histórica ou de natureza bibliográfica, estes têm que ser mantidos num acervo presidencial que, caso o presidente queira vendê-las, porque isso continua sendo do acervo privado, ele tem que dar direito de preferência de compra à União. Ele tem que falar, olha, Brasil, você quer comprar? Se o Brasil não quiser comprar, é dele. Essa é a única lei do presidente da República. Depois, em 2000 ou 2002, o Pedro Parente, que era o ministro da Casa Civil do Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Código de Ética da Alta Administração Federal, o CEAAF, que passou a regular em quais hipóteses os agentes políticos e servidores públicos da alta administração federal, como ministros de Estado, presidentes de estatais, podem receber presentes e qual é o limite. Mas o presidente da República, ele é excluído textualmente deste código. Portanto, ficou só a lei da época do Collor. Tudo que o presidente recebe de presente é do seu acervo privado. E porque joias, relógios e colares não têm natureza bibliográfica, museológica ou histórica, o Bolsonaro ganhou. De Bolsonaro era. E não venham com aquela desculpa que vieram na época. E o TCU decidiu que o presidente não pode ganhar barras de ouro, pedras de diamante. Me desculpe,
O TCU não faz lei. Quem faz lei é o Legislativo. Esta decisão do TCU você pode pegar e enfiar no cofre, porque ela não tem este valor. Tendo dito isso, vamos à segunda pauta do dia, porque uma reportagem exclusiva da colunista Andresa Matais, aqui do Metrópolis, mostra que uma única conta bancária pertencente ao empresário porque filho de presidente Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, esta jamanta que... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.